Glória a Deus. Vamos ao nosso café com Bíblia. Segundo Reis, capítulo 1, do versículo 8 ao 18. E eles lhes responderam: um homem peludo e rodeava os seus lombos com cinto de couro. Então ele disse: é Elias, tisbita? Ele reconhecia Elias e todos os milagres que esse grande profeta tinha realizado, mas ainda assim não o chamou. Antes preferiu consultar esses deuses pagãos. Jesus Cristo e ele crucificado é a resposta para o dilema do homem. E a única resposta, mas o problema é que a igreja moderna pouco acredita na cruz. Por isso, recorre à psicologia humanística, etc. Aleluia, Deus da glória. E enviou logo a ele um capitão de 50 com seus 50, com 50 soldados, o qual subiu a ele, e eis que ele estava assentado no cume do monte. E ele, o capitão, disse-lhe: homem de Deus, o rei manda dizer que tu desças. E Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu sou, pois, homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma com teus 50. E desceu fogo do céu e consumiu ele os seus 50. Elias em si mesmo não tinha poder para fazer bem nem mal. Ele só podia orar ao Senhor. E ele, por sua sabedoria e bondade perfeita, poderia aceitar ou rejeitar a oração. A resposta de Deus, enviando fogo, foi a sua resposta. E Acasias e aquele que serviam. Voltou o rei a enviar a ele outro capitão de 50, com os seus 50, e lhe falou e disse: homem de Deus, o rei manda dizer, desce imediatamente. E lhe respondeu Elias e disse: se eu for homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma com os teus 50. E desceu fogo do céu, que consumiu ele e os seus 50. Se os homens não confiarem no Senhor e no que ele fez para redimir a humanidade, e eu me refiro a Cristo e à cruz, então, em última instância, o fogo do juízo cairá sobre todos eles. Isso é inevitável. E tornou e enviou um terceiro capitão de 50 com os seus 50. E subindo aquele terceiro capitão de 50, ficou de joelhos diante de Elias e lhe rogou, dizendo: homem de Deus, rogo-te que seja de valor diante dos teus olhos a minha vida e a vida destes teus 50 servos. Eis que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Seja agora a minha vida de valor diante dos teus olhos. Então disse o anjo do Senhor, este era o Senhor mesmo, e Elias, desce com ele, e não tenhas temor por causa dele. E ele se levantou e desceu com ele até o rei. E lhe disse: assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Não há, porventura, Deus em Israel para consultar a sua palavra? Não descerá, portanto, do leito em que subiste, mas certamente morrerás.
tendo em vista que o Senhor enviou Elias a Acasias, e se o rei soubesse verdadeiramente se arrependido, parece que ainda que fosse tão tarde, a sentença da morte teria sido mudada. Entretanto, não houve arrependimento. E com efeito, Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor que falou Elias. Reinou em seu lugar Jorão, no segundo ano de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porque Acasias não tinha filho. Porque Acasias não tinha filho, ele foi sucedido pelo seu irmão menor, Jeorão. E outros atos de Acasias não estão, porventura, escritos no livro das crônicas do rei de Israel. Aleluia, Jesus da glória. É como se estivesse brincando com fogo, né? Brinca com fogo e você termina queimado, né? Porque achavam que ele era um falso profeta, né? Aleluia, Deus da glória. Mas Deus levantou ele, Elias, né? E Elias orou e caiu fogo do céu. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então, essa é a mensagem. Elias foi um grande profeta, né? Foi um grande profeta na terra, como nós tivemos outros profetas. Hoje temos profetas. Mas a gente tem que prestar bem atenção como são esses profetas. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né, vai entrar no reino do céu. Nós precisamos ter esse cuidado, né? Se Deus fala contigo, eu lembro que teve uma pastora que ela falou para mim, pastor Ivana, eu não quero morrer agora, não. Eu quero viver para ir lá naquele quartinho, sentir a presença de Jesus naquele lugar. Porque só de eu conversar com a senhora, eu estou vendo, eu estou contemplando aquele lugar. Mas Deus não permitiu que ela chegasse naquele lugar, né? Deus preparou e levou. Eu lembro que o esposo dela, né? Eu tinha passado o dia com ela no hospital. Eu lembro que o esposo dela me perguntou uma coisa e eu falei, olha, eu só vejo o centro cirúrgico cheio de anjo. Mas eu não entendia, sabe? Se estava cheio de anjo, porque ela não voltou daquela cirurgia, né? Eu só via anjos. Como eu também vi no centro cirúrgico, um dia desse, uma tia minha. E essa tia, ela veio a óbito, mas eu sei que ela foi recolhida pelos anjos de Deus, né? Deus a levou, assim como aquela pastora, né? Por sinal, o esposo dela ainda está aqui pelo grupo ainda, tem muitos anos. O pastor está nesse grupo. E eu passei o dia todinho com aquela mulher. E ela disse, Ivana, pastor Ivana, Deus vai te dar uma senha para te falar com ele. Assim como ele me deu, que é para a gente ter certeza que é ele. Que foi uma bênção. Passei o dia todinho, aquela mulher falava, e disse, acalma, mulher, não fale tanto. Você tem uma cirurgia hoje. Naquele dia, quando eu acabei de chegar do hospital, que eu ouvi a mensagem do esposo dela, que ela tinha falecido, não tinha aguentado, né? Minha irmã, meu irmão, eu me joguei ali naquele cantinho e chorei muito. Porque era uma grande mulher de Deus, que Deus estava recolhendo. Eu chorei porque eu não estava entendendo muita coisa, né? E Deus, ele me mostrava assim por parábola, muita coisa. Agora não, já está assim mais nítido, né? As coisas que Deus me mostra. Antes era mais por parábola. Mas eu senti muita morte daquela pastora. Muito mesmo. Foi uma grande mulher de Deus, grande mesmo. E foi uma grande perda, né? Para nós, terrenos, né? Porque ela era uma mulher de Deus. Como tem muitas mulheres de Deus
Temos nossas lutas na terra, terrenas, né? Porque a gente está na terra ainda. A gente é propício a passar por muitas coisas ainda. Mas vamos adorar o nosso Deus. Vamos buscá-lo de corpo e alma presente. Porque Ele é o Deus que dá vitória, é o Deus que tudo pode. Só temos que confiar. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, tudo que tocar as mãos de vocês. Em nome de Jesus. Amém.